Lisa Ziegert nasceu em Holyoke, Massachusetts, em 24 de março de 1968, filha de George e Diane. Ela tinha 3 irmãos, David, Lynn e Sharon. Lisa e sua família se mudaram para Agawam, Massachusetts, em 1974. Ela se formou na escola de Agawam em 1986. Durante o ensino médio, ela tocava saxofone e flauta na banda de concerto e também foi líder do grupo de percussão da escola por 2 anos. Lisa trabalhava para o jornal da escola e para a revista literária. Depois das aulas, ela se tornou membro da National Honor Society. A National Honor Society é uma organização norte-americana dedicada a reconhecer aqueles estudantes que se destacam em assuntos escolares durante o ensino secundário e também foi reconhecida pela American Field Service. Em 1990, Lisa recebeu um diploma em educação infantil pela Universidade de Westfield. Lisa frequentava a Igreja do Sagrado Coração e ensinava aulas de doutrina cristã lá. Lisa adorava desenhar e frequentemente dava suas obras de arte para amigos e familiares. Ela permanecia próxima de sua família quando jovem e tinha um grupo próximo de amigos. Lisa tinha um namorado chamado Blair, que era coproprietário de uma casa onde muitos de seus amigos moravam juntos. Lisa se tornou assistente de professores no Departamento de Educação Especial, na escola de Agawam. Infelizmente, o salário não era bom, então ela precisava de trabalho extra. Um desses trabalhos era como atendente na loja de presentes Brittany. Ela também trabalhou no acampamento Perry Lane por 4 verões, um acampamento de verão para residentes de Agawam. Em 15 de abril de 1992, começou como qualquer outro dia para Lisa Ziegert, de 24 anos. Faltavam apenas alguns dias para a Páscoa. Depois de um longo dia ensinando alunos com necessidades especiais, Lisa entrou em seu carro e dirigiu-se para seu trabalho noturno na loja de presentes Brittany, em Agawam. A jovem de 24 anos, com cabelos cacheados escuros, sardas e olhos azuis, estava programada para trabalhar até o horário de fechamento, às 21 horas. Lisa passou a maior parte de seu turno enchendo balões com hélio, enquanto os clientes enchiam seus carrinhos com presentes e decorações para o feriado que se aproximava. Por volta das 17h30, uma visitante inesperada entrou na loja, a irmã de Lisa, Lynn. Era uma chance rara para as irmãs conversarem. Elas falaram sobre o trabalho de Lisa na escola, onde era adorada pelos alunos, e seus objetivos futuros. Depois de cerca de meia hora, Lynn deixou a loja e dirigiu para casa, contente por ver que tudo parecia bem com sua irmã. Na manhã seguinte, a colega de trabalho de Lisa, Sophia Maynard, apareceu como de costume para abrir a loja. Quando viu o Chevrolet branco de Lisa no estacionamento e percebeu que o letreiro de aberto da loja ainda estava do lado de fora, alarmes começaram a soar em sua cabeça. A porta da frente estava destrancada, as luzes estavam acesas e um rádio tocava ao fundo. Sophia chamou o nome de Lisa, mas não obteve resposta. Ela se aproximou do caixa e viu que as chaves do carro e a bolsa de Lisa foram deixadas para trás. Quando Sophia entrou no depósito para procurar por sua amiga, notou que a porta dos fundos estava aberta e várias caixas haviam caído. Sophia começou a entrar em pânico. Ela correu para fora da loja e atravessou a rua até a lanchonete Alvins. "Tem algo errado", ela gritou. "Chamem a polícia." Minutos depois, os policiais chegaram à loja e encontraram evidências de luta. Havia marcas de sapato na porta dos fundos e uma pequena quantidade de sangue no depósito. A polícia teorizou que ela foi levada pela porta dos fundos e para um beco. 2 portas e um suporte de cartões foram removidos pela polícia e levados como evidência. Curiosamente, o caixa não foi mexido. Não parecia ser um roubo. Os policiais locais, auxiliados por detetives da Polícia Estadual de Massachusetts e do FBI, passaram horas vasculhando as margens e profundezas do rio Westfield, a pé do céu com um helicóptero da Polícia Estadual. Eles não encontraram nenhum vestígio de Lisa. Lisa não compareceu ao trabalho na escola de Agawam, o que era incomum o suficiente para que a escola ligasse para sua mãe. Sua família então começou a procurar por Lisa. Um policial disse que viu as luzes da loja ainda acesas por volta das 3 horas da manhã, algumas horas antes de Sophia entrar na loja. Ele não ligou porque precisava transportar um prisioneiro. Lisa foi vista pela última vez quando conversou com o proprietário da loja de carpetes ao lado por cerca de 15 minutos, por volta das 19h35, 1h30 antes do término de seu turno. Eles lamentaram os problemas de estacionamento no centro comercial causados por pessoas que usavam seu estacionamento ao ir para a pista de boliche próxima em vez das lojas do centro. Antes de sair, ele disse a Lisa que não desafiaria nenhum motorista porque há muitas pessoas loucas por aí.
A última transação na loja ocorreu às 20h20. Outro cliente chegou à loja às 9h05, mas a encontrou vazia. Ela pensou ter ouvido um barulho vindo de trás da loja, mas saiu sem investigar. Isso significava que Lisa desapareceu em algum momento entre registrar a compra às 20h20 e quando o cliente chegou pouco depois das 21h. Em 17 de abril, o tenente da polícia de Agavon, Robert Campbell, disse à imprensa que as chances de Lisa simplesmente sair da loja eram pequenas. Ele anunciou que o caso era considerado um sequestro, pois a investigação deles havia descartado quaisquer outras possibilidades. 3 dias depois que Lisa desapareceu, em 19 de abril, era domingo de Páscoa. Todas as 12 igrejas em Agavon distribuíram fitas brancas para seus fiéis usarem. Era um sinal de esperança de que Lisa logo seria encontrada e de apoio para sua família em seus serviços naquela manhã. Mais tarde naquele dia, por volta das 2h da manhã, um homem estava caminhando com seu cachorro ao longo de um caminho lamacento na floresta, a 6 quilômetros da loja de presentes, quando tropeçou no que parecia ser o corpo parcialmente vestido de uma jovem. Com base na roupa do corpo e em uma pulseira de charme em seu pulso, a mulher foi rapidamente identificada como Lisa Ziegert. Lisa havia sofrido 7 facadas ao redor do ombro e da garganta, algumas com mais de 2 centímetros de profundidade, e outra ferida de faca na parte superior da perna esquerda. Sua saia jeans azul claro e sua blusa branca encharcada de sangue estavam puxadas para baixo em direção aos tornozelos. Os cortes em suas mãos levaram os detetives a pensar que ela não havia se rendido sem lutar. Uma autópsia posterior confirmaria sua suspeita de que ela havia sido agredida por um homem. A polícia descobriu DNA masculino e sangue por todo o seu corpo e roupas. Após visitar a cena do crime, o detetive da polícia de Agavon, Wayne Massey, correu para a casa do Ziegert. Ele temia que, se diminuísse a velocidade, perderia a coragem e deixaria a difícil tarefa de informar a família de Lisa para outra pessoa. Ele tentou pensar na palavra menos defensiva que poderia usar para dizer a eles que Lisa não estava mais viva. Acabou não precisando inventar um eufemismo, pois quando a mãe de Lisa abriu a porta para ele, ela já sabia pelo fato de ele ter ido à casa deles. O funeral de Lisa ocorreu na Igreja do Sagrado Coração, com mais de 900 pessoas presentes. Joseph O'Neill, o proprietário da loja de presentes Brittany, decidiu fechar permanentemente a loja. Ele estava considerando fazer isso há algum tempo, mas o desgosto que sentiu ao saber que Lisa foi tirada da loja e o luto que sentiu pela morte de sua funcionária finalizaram sua decisão. Após o crime, o medo se espalhou pela cidade. Jovens mulheres de Agavon e das comunidades vizinhas se inscreveram em aulas de autodefesa em massa e insistiram para que alguém as acompanhasse até seus carros à noite. Dentro de 2 dias do descobrimento do corpo de Lisa, mais de 300 mulheres haviam solicitado permissão para portar armas de fogo ou spray de pimenta. A polícia ofereceu verificações em empresas abertas até tarde para garantir a segurança das pessoas que trabalhavam lá. Todos os 8 membros do Departamento de Detetives da Polícia de Agavon foram designados para o caso. O FBI forneceu recursos para a investigação e a Polícia Estadual de Connecticut foi chamada devido à proximidade do local onde o corpo de Lisa foi encontrado, na fronteira estadual. O caso de Lisa foi trabalhado quase constantemente, com investigadores trabalhando em turnos de 18 horas ou mais, todos os dias da semana. Os investigadores receberam muitas chamadas de moradores com possíveis pistas. Uma dessas pistas os levou a Gary Shara. Deixe-me explicar o que era essa pista. Começou com Noelle Deslauriers. Ela era uma estudante de enfermagem de 22 anos que morava com os pais em Long Meadow, perto de Lisa no momento do assassinato. Ela estava envolvida no caso de Lisa dia após dia, assistindo à cobertura de televisão do caso enquanto a polícia procurava o perpetrador. 9 meses depois, em janeiro de 1993, Noelle estava na casa de um paciente trabalhando como ajudante de saúde domiciliar quando uma atualização de notícias interrompeu a programação na tela da televisão. Era outro caso local que estava se desenrolando em tempo real. Repórteres estavam entrevistando um homem que disse que seu filho recém-nascido havia sido sequestrado. Noelle percebeu que conhecia o homem. O pai do bebê era Gary Shara, com quem ela havia namorado brevemente enquanto eram estudantes do ensino médio em Long Meadow em 1986. Alguns dias após vê-lo na televisão, Noelle ficou surpresa ao atender o telefone e ouvir a voz de Gary do outro lado da linha, convidando-a para jantar. Eles não se viam desde o ensino médio, mas ela lembrava de Gary com carinho e concordou em encontrá-lo alguns dias depois no Collegian Court, um restaurante histórico e salão de banquetes em Massachusetts. Durante o jantar,
Gary tirou a carteira e mostrou a Noelle uma foto de seu filho recém-nascido. Um mês depois, o mistério do sequestro do menino foi resolvido quando a polícia encontrou o filho de Gary morando com a mãe dele do outro lado do país, em Seattle. De repente, o que antes era um caso de sequestro foi atribuído a uma disputa de custódia complicada. Através de seu advogado, a esposa de Gary, Joyce, fez uma alegação surpreendente aos detetives de Agavon. Ela disse a eles que Gary era responsável pela vida de Lisa e acrescentou que ele tinha uma obsessão com o caso. A polícia de Agavon nunca tinha ouvido falar de Gary Shara antes. Ele não tinha antecedentes criminais e não havia evidências ligando-o ao crime. Desde o início da investigação, os detetives foram inundados com dicas de ex-esposas e ex-namoradas irritadas que tentaram incriminar os homens que as tinham feito mal. Os detetives rapidamente colocaram as alegações de Joyce contra seu ex-marido nessa categoria e descartaram a dica. Nem mesmo sua própria família levou a alegação de Joyce a sério. Ela tinha um longo histórico de alcoolismo. Pelo menos um parente, segundo relatos da imprensa, disse que estava convencido de que Joyce estava apenas sendo uma bêbada louca. Sem um suspeito principal no caso, semanas e meses se passaram. Quando meses se transformaram em anos e nenhum outro crime semelhante foi cometido, os moradores começaram a relaxar, quase esquecendo que o perpetrador ainda estava solto. Mark Fowle trabalhou no caso desde o início, começando em 1993 como policial de Agavon com um turno das 16 horas à meia-noite, durante o qual atendia telefonemas e lia os volumes de informações sobre o assassinato de Lisa. Em 2001, Mark foi promovido a sargento detetive e assumiu o controle do caso de Lisa. Ele estava determinado a reanimá-lo depois que o investigador líder original se aposentou. Mark examinou tudo nos arquivos. Como resultado da alegação de Joyce, Mark pediu para entrevistar seu ex-marido. Gary havia recusado um pedido anterior para uma entrevista, mas desta vez concordou. Quando Gary apareceu na delegacia de polícia de Agavon alguns meses depois, em 2002, ele foi educado e cordial. Depois que Mark pediu a ele para fornecer uma amostra de DNA para limpar seu nome, as coisas mudaram. Gary se recusou a fornecer uma amostra, dizendo que tinha medo de ser clonado secretamente. Enquanto isso, a família de Lisa continuava pressionando a polícia por respostas. Sua mãe, Janice Egert, apareceu em um episódio de Mistérios Sem Solução, uma série da Netflix. Isso levou a muitas novas dicas, mas nenhuma delas foi frutífera. A mãe de Lisa também organizou torneios de golfe beneficentes para arrecadar dinheiro para bolsas de estudo universitárias e participou de vigílias à luz de velas em memória de sua filha. Queremos que as pessoas saibam que não esqueceremos. Não desistiremos, disse ela a um repórter. Alguém sabe de algo, e esperamos que tenham coragem de se manifestar. Em março de 2015, Noelle Deslauriers se viu sozinha e lutando em meio a um divórcio complicado. Desolada, ela se isolou por vários meses até que um amigo a convidou para outro jantar de reencontro do ensino médio. Gary Shara estava lá. No reencontro, Noelle e Gary conversaram a noite toda e logo depois começaram a namorar. Noelle acreditava ter finalmente encontrado o senhor certo. Gary agora tinha um emprego estável como motorista de ônibus no Aeroporto Internacional de Bradley, em Connecticut. Ele adorava animais e era especialmente bom com crianças. Noelle pensava que ele poderia estar compensando por não ter contato com o próprio filho, que morava com parentes em Seattle. Gary era um órfão como o fictício Bruce Wayne. Gary tinha uma afinidade profunda pelos filmes do Batman e uma coleção de camisetas do Batman. Os pais adotivos de Gary tinham ficado com a guarda dele quando ele era criança, depois de ele ter passado de lar adotivo para lar adotivo na Califórnia. A família eventualmente se mudou para o oeste de Massachusetts durante os anos de ensino médio de Gary. Logo após começarem a namorar, Noelle começou a notar comportamentos estranhos de Gary. Parecia que ele sofria de ansiedade em meio a multidões. Quando foram à maratona de Boston, ele se recusou a passar pelo ponto de verificação da polícia e estava branco de medo. Com o tempo, Noelle começou a se perguntar se talvez não fossem as multidões que ele estava tentando evitar, mas sim a polícia. Um dia, Noelle recrutou Gary para transportar sua paciente em uma cadeira de rodas para o baile de formatura das meninas em um clube local. Após a dança, a adolescente lutou com uma rampa para deficientes e quase caiu da cadeira. Noelle correu para ajudar a garota e a salvou de cair na calçada de concreto. A paciente ficou bem, mas o protocolo exigia que Noelle ligasse para o 911, o número de emergência norte-americano. Quando a polícia chegou, Gary não estava em lugar nenhum. Noelle descobriu mais tarde que ele havia se escondido atrás da van de transporte enquanto os policiais a entrevistavam sobre o incidente.
Em 2016, a polícia estava resolvendo um caso arquivado após outro, graças aos avanços na evidência de DNA. Com o caso de Lisa, isso significava que eles foram capazes de criar uma imagem digital composta do perpetrador, um homem de origem europeia com algumas sardas, olhos escuros e cabelos pretos ou castanho escuro. O promotor do distrito, Anthony Galloney, disse que todas as evidências e pistas anteriormente desenvolvidas neste caso estão sendo avaliadas. A tecnologia que usamos está na vanguarda da indústria. Com sua missão renovada, o policial estadual Noah Peck e o sargento detetive Mark Fowle mais uma vez começaram a vasculhar os arquivos de casos. Eles se concentraram em 11 suspeitos que correspondiam ao novo composto digital e haviam se recusado a fornecer uma amostra de DNA quando questionados. Após levar o caso a um grande júri, Anthony Galloney recebeu uma ordem judicial que lhe concedeu permissão para obrigar qualquer suspeito relutante a fornecer uma amostra de DNA, incluindo Gary Shara. Em uma quarta-feira, 13 de setembro de 2017, Noah Peck visitou a residência de Gary em West Springfield, Massachusetts. Ele morava com um colega de quarto em um apartamento de 2 quartos no primeiro andar de uma grande casa de 2 andares. Na porta da frente, Noah disse ao colega de quarto que estava lá para ver Gary. O homem disse a Noah que Gary não estava em casa, mas disse que transmitiria a mensagem. Mais tarde naquele dia, Gary ligou para Noelle e perguntou se podia passar a noite na casa dela. Noelle achou o pedido um pouco estranho. Gary nunca passava a noite em sua casa durante a semana enquanto estava trabalhando, mas ele disse a ela que o tráfego em sua rua estava intenso, e ele estava preocupado em se atrasar para o trabalho na manhã seguinte. Gary chegou à casa de Noelle 20 minutos depois e eles se instalaram para uma noite relaxante de jantar e TV. Na manhã seguinte, Noelle acordou antes do amanhecer e se vestiu para o trabalho, enquanto Gary dormia. Quando Noelle voltou para casa às 16h30 depois de um exaustivo turno de 10 horas, ela percebeu que Gary havia deixado sua carteira, seu relógio e um punhado de moedas no balcão da cozinha. Ela tentou ligar para o celular dele, mas o aparelho estava desligado, então ela nem mesmo pôde deixar uma mensagem. Noelle então notou uma prancheta pertencente a Gary na mesa de centro. Anexada a ela, havia uma carta com o nome de Noelle escrito em cima, em letra de Gary. Eis o que ele escreveu, com algumas palavras modificadas para se adequar às diretrizes do YouTube. Você vai descobrir coisas terríveis sobre mim hoje. Vão dizer a você que eu sequestrei, agredi e tirei a vida de uma jovem há aproximadamente 25 anos. É verdade, tudo isso. Eu não tinha intenção de tirar a vida dela quando a agarrei, mas os eventos saíram do meu controle e, aos olhos da lei, é tudo a mesma coisa. Eu sempre soube que um dia me alcançaria, e agora aconteceu. Recebi uma mensagem de texto do meu colega de quarto ontem à noite de que a polícia estadual estava na casa com papéis importantes para mim. Isso será um mandado para tirar DNA e isso me levará para a vida toda. Eu nunca fui ou me senti realmente normal. Desde jovem, fui fascinado por sequestro. Nunca consegui mantê-lo longe da minha mente por muito tempo. Naquele dia fatídico, me permiti fazer algo terrível. Nunca me perdoei por isso. Também nunca fiz nada parecido novamente. Eu odiei o que aconteceu, me desprezei. Pensei em me entregar centenas de vezes ao longo dos anos, mas sou verdadeiramente um covarde. Hoje tudo acabará. Ou tirarei minha própria vida ou enfrentarei a música, por assim dizer. As 2 próximas páginas incluíam o testamento final de Shara e também uma carta para a família de Lisa. Na carta, ele expressou remorso pelo assassinato e escreveu que nunca poderia se desculpar o suficiente por tirar a vida de sua filha. Não espero nem mereço o seu perdão, escreveu ele, mas espero que saber quem eu sou e saber que estou indo embora traga um pouco de encerramento e paz para vocês. Sinto muito mesmo. No início, Noelle não acreditou. Ela achou que ele estava tendo um surto psicótico e que tinha imaginado cometer esse crime horrendo. Mesmo tendo suas dúvidas, Noelle sabia que precisava entregar a carta à polícia. Ela entrou às pressas em seu carro e dirigiu-se ao quartel da Polícia Estadual de Massachusetts em Westfield. Noelle entrou na estação e pediu para falar com alguém que estivesse trabalhando no caso de Lisa Ziegert. Os investigadores ficaram atônitos quando ela mostrou as cartas. Eles acreditavam que o DNA identificaria o perpetrador, mas nunca imaginaram que viriam uma confissão antes que o teste de DNA fosse realizado. A polícia a interrogou até tarde da noite, fazendo centenas de perguntas, sendo a mais importante de todas: onde estava Shara? Depois de dizer que tinha medo de que ele tivesse tirado a própria vida e estivesse pendurado em uma árvore em algum lugar, Noelle acrescentou que ainda o amava muito. Em Agavon, Mark Fowle recebeu uma ligação da polícia estadual,
Pulou em seu carro de patrulha e correu para o quartel para ler as cartas pessoalmente. Ele ficou em silêncio enquanto digeria cada palavra. Para Mark, as cartas não revelaram uma confissão completa. Afinal, Shara não detalhou muito sobre o crime, mas ficou claro para o veterano detetive que Shara estava tentando limpar sua consciência. Mark então refletiu sobre uma visita que havia feito aos parentes de Joyce em Seattle, onde eles contaram a ele que ela tinha recebido uma caixinha de música semelhante à vendida na loja de cartões e presentes de Britney na noite em que a vida de Lisa foi tirada. Os detetives rastrearam o celular de Shara e acompanharam suas coordenadas GPS até Connecticut. Era pouco depois das 22 horas quando a polícia encontrou seu Honda Civic preto no estacionamento do Hospital Johnson Memorial. Não havia sinal de Shara, mas ele deixou um bilhete no painel do carro. Para quem encontrasse meu corpo. Peço desculpas por qualquer trauma psicológico causado. Todos os policiais estaduais, obrigado. Horas antes, Shara havia engolido um punhado de ibuprofeno, mas imediatamente ficou com medo e entrou na sala de emergência, onde os médicos bombearam seu estômago e o internaram durante a noite. Ele então foi colocado na unidade de terapia intensiva e, uma vez que os detetives chegaram, eles o prenderam como fugitivo da justiça. Noelle esperava do lado de fora de sua casa enquanto os investigadores vasculhavam cada cômodo em busca de evidências. Eles pegaram a escova de dentes de Shara e uma seringa cheia de insulina usada para tratar seu diabetes. Eles até procuraram no poço sob a casa dela e nas caixas de cereal no armário da cozinha. No final, os resultados do DNA foram conclusivos. A saliva encontrada na escova de dentes de Shara o ligava ao crime de décadas atrás. Em 2017, aos 48 anos, Shara foi extraditado de Connecticut de volta para Massachusetts, onde a polícia o acusou formalmente do assassinato, agressão agravada e sequestro. Levou vários meses para Noelle reunir coragem para visitar Shara no centro correcional do condado de Hampton. Ela esperou por ele de um lado de uma divisória de acrílico até que ele chegasse em um macacão vermelho e se sentasse em um banquinho do outro lado. Pelo telefone da prisão, ele tentou fazer conversa fiada, dizendo que a comida não era tão ruim e que seu irmão tinha enviado alguns livros para ele. Depois de ouvir por vários minutos, Noelle olhou nos olhos dele e desabafou. Depois que ela gritou com ele, ele apenas a encarou sem dizer uma palavra. Em 2019, aos 50 anos, Gary Shara foi ao tribunal e mudou sua declaração de inocente para culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional.